Esse cabelo foi passado por um processo de coloração e mechas, então ele ficou com uma cor uniforme, percebe? Que ele tá todo de uma cor só. E o desejo da cliente é que ele fique com mechas um pouquinho mais definida. E ela também deseja tirar um pouco esse tom amarelado, né? Deixar ele com um fundo um pouquinho mais escuro, aonde ele fique um tom mais natural. Então, no cabelo dela, eu vou fazer algumas mechas, não vou fazer muitas, porque quanto mais luz a gente faz, mais ele se mistura no cabelo e mais claro esse cabelo fica. Então, como ela quer que fique umas mechas definidas, eu vou fazer, tô fazendo agora esse contorno. O contorno eu tô usando a técnica de desfiado, porque quando a gente desfia o cabelo, ele fica com a raiz mais degradê, né? Então tem menos chance da gente manchar a raiz. Então nesse contorno eu tô fazendo a técnica do eriçado e vou trabalhar com mecha seguindo essa linha que está dividido o cabelo dela, que é a linha do eixo. Tá vendo? Eu fiz uma divisão central e eu vou, ó, pegando as três, na verdade, a nuca e as duas laterais de uma só vez. Eu só separei de orelha a orelha a parte da frente que eu vou fazer por último. Então, eu fiz a primeira mecha nuca, deixei uma transparência, ericei para ele, porque esse eriçado vai dar uma suavidade na raiz, porque quando a gente trabalha com eriçado, quando o cabelinho que você eriçou ele volta, ele dá aquele esfumado natural. Agora, nas próximas, eu não vou trabalhar dessa técnica, tá? Eu vou trabalhar com a técnica costurada. Então, eu vou repetir agora do outro lado. Percebe que quando eu eriço, eu tiro um pouquinho do cabelo na parte de baixo, um pouco na parte de cima. Esse cabelo, por ele ser um cabelo com processo químico, ele fica mais fácil da gente eriçar. Então, nesse cabelo eu não tive dificuldade para eriçar. Aí eu eriço bem, puxo um pouquinho o cabelo para tirar um pouquinho aquele volume, né, do eriçado, ó, com os dedos, para que eu consiga chegar o quanto mais perto da raiz. Então, agora eu fiz já o contorno usando a técnica do eriçado e eu vou seguindo fazendo as mechas nessa mesma linha de divisão ali que eu fiz. Eu vou soltar já as três partes, porque dessa forma eu acho que fica mais fácil, numa largura de mais ou menos 2 dedos, porque eu quero que fique umas mechas mais espaçadas. Porque quando a gente faz as mechas mais espaçadas, a gente consegue definir mais essa mecha. Porque o desejo da cliente é que fique umas mechas marcadas. Então, eu fiz uma divisão mais grossa e eu vou trabalhar com a técnica de transparência, mas no costurado. Então, eu pego uma mecha e aí eu vou costurar e vou passar o produto total. E nesse tipo de mecha, quando eu vou passar o produto, eu já levo o produto esfumando, né, com o pincel. Olha, percebe que eu estou passando, eu já estou esfumando essa raiz, para evitar ficar marcas. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tiro um pouco de excesso do produto da raiz e trabalho com o pincel
dando uma quebrada, não deixando ele muito reto, a marcação reta. Dessa forma, você consegue ter um efeito também esfumado. Não é o mesmo efeito da mecha eriçada, mas como no caso dela eu vou retocar a raiz e vou dar uma puxadinha, né, para dar uma apagada, então eu vou trabalhar dessa forma, porque eu quero que fique umas mechas mais marcadas mesmo desde a raiz, é proposital. Então eu peguei ali a mecha em transparência, mas não muito fina não, tá? Eu peguei ela um pouquinho só mais grossa porque eu quero que ela fique aparente. Olha, quando eu trabalho com o pincel em pé, eu tiro um pouco a quantidade de produto. E quando eu trabalho com ele inclinado para baixo, eu deposito o produto. Então, quando eu vou passar próximo da raiz, ou eu trabalho com o pincel na diagonal, que é uma forma que eu gosto também para não deixar a raiz marcada, e trabalho com o pincel reto para tirar um pouquinho o excesso de produto que ficou às vezes ali na raiz. E eu vou seguir com essa técnica até o topo, até eu fazer toda essa extensão do cabelo. E vocês percebem que quando eu fecho o papel alumínio, eu fecho só um lado 100% e do outro lado eu faço só uma orelhinha. E por que que eu faço isso? Porque quando a gente faz as mechas, o produto ele dá uma aquecida. E geralmente quando ela aquece, ele não tem por onde sair. Se a gente prender, né, fechar 100% as duas laterais. Então ele acaba saindo, expandindo e saindo para a parte de cima, aonde ocorre muitas vezes a mancha da raiz. Então, quando você deixa um espaço da lateral aberto, né, um lado aberto, tem menos chance de manchar a raiz, tá bom? Então, essa é uma dica para quem usa do papel alumínio tradicional. Para quem usa as plaquetas, né, aqueles papéis mais duros, já automaticamente você fecha só a orelhinha lá em cima, não fecha as laterais, né? Eu, quando é uma mecha mais próxima da raiz, eu gosto de trabalhar com o papel alumínio tradicional, porque eu acho que ele chega mais perto. Aquele mais duro, né, que são umas folhas mais duras, eu gosto mais de trabalhar quando é uma mecha com eriçado, onde eu não vou chegar tão pertinho da raiz, tá bom? Olha, e você percebe que dessa forma, eu fazendo essas divisões mais largas, é mais rápido de fazer essa mecha. Então, esse cabelo, ele não é um cabelo difícil de você fazer. A única coisa que você precisa tomar cuidado é fazer a mecha teste, né? Então, você vai fazer o teste de mecha antes, para saber a resistência dele, porque ele é um cabelo passado por vários processos químicos. No caso esse, ele estava muito saudável e ele passou no teste. Então, eu fico mais tranquila. Mas mesmo assim, eu sempre confiro, que nem nesse caso, eu fiz 3 camadas de mecha. Quando eu terminar a parte de trás, eu vou conferir a primeira mecha que eu fiz para saber como que tá a resistência desse cabelo. Então, é um cabelo que você não precisa ter medo, porque primeiro você já fez a mecha teste e garantiu que o cabelo está resistente. Segundo, você a cada meia hora confere. Se você não lembra ou às vezes fica meio perdida na relação ao tempo, põe no timer. A hora que você começou a fazer a mecha, põe lá meia hora. Apitou o timer, você vai lá na primeira mecha que você fez, abre o papel, pega a pontinha do cabelo, puxa para ver a resistência, se ele está com a resistência boa. Isso te dá segurança para você trabalhar com o cabelo. E se necessário for, você vai limpar a mecha antes. Então não tem porquê você ter medo de fazer a mecha, tá bom? Então ali, ó, você percebe que eu pego as mechas e passo o produto já no total, porque a maioria do cabelo dela já tá mais escuro, porque as mechas que ela fez foi feito muito fina e em muito cabelo, então ele meio que deixou o cabelo de uma cor só. E o que ela deseja é que fiquem umas mechas mais marcadas, então eu fui obrigada a fazer
mechas mais largas e para ficar mais marcada depois. Vocês vão ver o resultado que ficou lindo. Sempre na aplicação do produto é bom você ficar atenta na forma de aplicar. Percebe assim que eu fico passando bastante o pincel, eu desço, eu subo, eu danço com o pincel ali na mechinha para você perceber assim, ter certeza que ficou aplicado 100% em toda a extensão do fio. Mesmo assim, às vezes na hora que você for conferir, acontece de um lado tá clareando menos que o outro, aí você vai ter que repassar o produto. Mas quando você, na primeira vez que aplica de uma maneira mais correta, a chance de você abrir essa mecha por igual é muito maior. E às vezes são detalhes que fazem a diferença. Então você confere, aplica. Isso não significa que você precisa demorar para fazer, tá? É mais uma questão assim de você aplicar já de uma maneira eficaz, já percebendo que ficou aplicado em toda a extensão do fio. Mas a gente sabe que para fazer mecha a gente tem que ter um pouco mais de agilidade, porque quanto mais você demora, o cabelo que você fez primeiro vai abrir e você ainda nem terminou de montar essas mechas. Embora a gente consiga ir tirando, mas a gente sabe que demora mais, aí você vai estender por mais tempo essa cliente na cadeira. Então, quando você já trabalha de uma forma mais rápida e ágil, é muito melhor. Tanto para você que consegue entregar um trabalho mais rápido, quanto para a cliente que também vai ficar menos cansada. Ali agora, como eu fui pegando as laterais, nesse momento o cabelo central ele acabou ficando numa largura ideal do papel, então eu tenho puxado só num sentido só, tá? Ao invés de eu ficar pegando nas duas laterais, eu tô pegando só dessa forma ali, descendo no sentido, o meu sentido, né? Que seria o sentido nuca. E você percebe que essa mecha eu fiz fita. Eu peguei duas mechas e deixei o meio livre, porque eu quero que fique essa marcação. Na hora que finalizar, vocês vão perceber o cabelo dela com algumas mechas mais marcadas. Se eu pegasse essa mecha em transparência por inteiro, ela ia misturar no cabelo e não ia dar a definição. Então, quando é um cabelo que eu quero que tenha mais definição da mecha, eu sempre faço algumas mechas fita, que seria, você pega ela em transparência e elimina uma mecha do meio. Então, fica duas mechas fita laterais, né? Uma em cada lateral. Nesse topo, percebe que eu variei um pouco os tipos de mechas técnicas. Então, eu fiz um pouco de inteiriça e um pouco de fita, para dar um efeito de mais marcação. Então, aonde eu fui vendo que eu queria que tivesse mais marcação, eu fiz uma mecha um pouco mais larga. Então, isso também você pode fazer. Você pode criar o tipo de mecha que você quer, baseado no efeito que você quer que finalize esse cabelo.
Então agora eu vou fazer a frente. Esses papéis, que é o da lateral, eu dobrei um pouquinho, então eu dobrei um pouquinho ele para trás para ele não me atrapalhar na hora de eu pegar a mechinha, né? Dividir a mechinha de orelha a orelha. Então é importante você se atentar para esses detalhes, para que você não fique mexendo no papel e fazer com que isso ele solte. Então aqui na frente, ó, eu dividi o retângulo do topo, respeitando o meio da sobrancelha dela. Então, geralmente, quando você for fazer essa divisão, você vai respeitar as entradas da cliente. O cabelo, quando você penteia ele, ele já mostra para você qual é as entradas ali. Então, geralmente cai no meio da sobrancelha, mas pode variar de uma cliente para outra. Então, eu reservei essa parte do topo e vou fazer as laterais primeiro. Então, ali, ó, eu vou pegar primeiro uma transparência, porque eu quero que dê uma disfarçada no cabelos brancos, porque ela é uma cliente que tem muitos cabelos brancos. Então, quando a gente inicia fazendo uma mecha contorno em toda a lateral, essa mechinha ela dá uma disfarçada quando começar a nascer os brancos. Então, ela consegue ficar um tempinho a mais sem colorir essa raiz. Ali eu tirei os cabelinhos novos e deixei uma transparência mesmo, para ficar bem sutil. Percebe? Ficou uma transparência bem fininha, mas eu queria isso mesmo porque é para ficar sutileza só. Olha, percebe que eu deixei um vãozinho aberto para não ter o perigo de inchar e manchar a raiz. Agora, a primeira mecha eu fiz ela na diagonal, seguindo o contorno da cliente. A partir dessa segunda mecha, eu vou fazer ela reta para baixo mesmo, tá vendo? Eu divido ela reta e vou pegar uma transparência ali, só que eu vou pegar ela já como se fosse uma fita ali. Ali eu imaginei como esse cabelo iria ficar depois de solto, né, de finalizado. Então eu peguei, ó, uma mechinha, tá vendo? Deixei um pouco de cabelo de sombra e fiz uma mechinha no intervalo ali para ficar uma marcação dessa mecha. Foi proposital isso. E como eu fiz uma divisão de orelha a orelha, a cliente tem pouco cabelo na parte da frente. Então, ó, nessa mecha eu fiz uma mecha bem fina. Faço a divisão de uns 2 dedos de largura da mecha, porque eu não quero que fique muita mecha. Ali eu sigo o mesmo estilo, ó, fiz uma mecha só, uma fita, que eu quero que fique essa marcação na lateral dela. Porque se eu fizer muita mecha ou fizer uma transparência por inteiro, vai ficar como estava o cabelo dela. A gente não vai conseguir ver a definição das mechas. Então é sempre importante você saber disso. Quanto mais luz você faz, ou seja, quanto mais papel essa cliente tem, e com o cabelo, né, passado o produto descolorante, mais loira ela vai ficar. Quanto menos papel, menos loira. Ali, ó, eu intercalei também 2 mechas, largura de um dedo e meio. Aplico bem o produto em toda a extensão do fio, deposito um pouco mais de produto. Como o cabelo dela é um cabelo colorido,
ele chupa, né, mais produto. Então é importante a gente depositar a quantidade correta. E na parte de cima, né, da raiz, eu já vou trabalhando o esfumado, ou seja, retirando um pouco do excesso do produto. Agora eu vou repetir nessa lateral a mesma coisa que eu fiz na outra lateral. Separo a mechinha de transparência e vou repetir a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Agora eu fiz as duas laterais na frente, então antes de eu fazer o topo, eu vou conferir a primeira mecha que eu fiz lá na nuca. Então eu vou pegando os papéis, vou pondo em cima, tá vendo? Olha, eu tô voltando com cuidado, vou cruzando eles, na medida que eu fiz, eu vou seguindo o mesmo processo, com muito cuidado para esse papel não sair do lugar, e até eu chegar na última mechinha. Vou colocando os prendedores, esses prendedores jacaré, né? Bico de pato, tem gente que chama assim, para eles serem os meus auxiliares. Então não tenha medo, é só você ter bastante prendedor, vai prendendo os cabelinhos para não ficar na frente também, senão na hora que você abre o papel, esses cabelinhos podem sujar de pó descolorante. Então eu abri ali para ver, só para eu verificar como que está indo o andamento. Aparentemente ele está clareando, tranquilo, né, devagar, do jeito que eu quero mesmo. Cabelo tá saudável, então eu posso ficar tranquila em terminar o topo, que esse cabelo vai seguir no curso normal dele de descoloração. Agora eu volto de novo o cabelo do mesmo jeito que tava, com muito cuidado para não tirar os papéis do lugar, tá vendo? Vou voltando, ó, eles na posição que eles estavam, para que ele não manche, tá? Quando a gente faz com cuidado, não tem perigo de manchar. Então agora, essa parte do topo, eu gosto de fazer puxando para frente da cliente, tá? Então eu peço para ela ficar sentada um pouquinho vir um pouquinho mais para frente da cadeira, inclinar o corpo mais para frente e trabalho com o cabelo no sentido a minha barriga aqui, ó, eu puxo ele na minha direção. Ela, no caso, se você vê, ela tem o início da testa é bem retinho, então, ó, ali eu já peguei uma transparência, tô eliminando só os cabelinhos novos e já vou clarear essa primeira parte. Tirei um pouquinho, ó, de cabelo, porque eu não quero que fique muito também, mas eu deixei uma quantidade de cabelo que vai dar um efeito dessa mecha, porque eu quero que fique, né, uma mecha mais definida na parte da frente. Então ali, ó, dei uma eriçada um pouquinho para tirar os cabelinhos novos. E agora eu vou aplicar o produto, sempre segurando a mecha no ângulo de 90 graus ali para mim, tá? Então, a cliente fica com a cabeça inclinada um pouco e eu puxo o cabelo bem no sentido da minha... vindo para mim. E eu vou fazer a parte toda desse topo puxando essas mechas nesse sentido. Fiz uma divisão mais ou menos de um dedo para essa segunda mechinha. Ó, pedi para a cliente inclinar um pouquinho, ó. Aí fica mais fácil, né? A gente não tem que ficar tão inclinado em cima dela.
Ela inclina um pouquinho a cabeça para baixo e dá o ângulo certinho que a gente precisa segurar esse cabelo. E por que a gente tem que segurar o ângulo correto? Para não ter perigo de manchar a raiz. Senão você aplica de uma forma, num ângulo diferente, e às vezes fica uma marcação aí nessa raiz. São detalhes simples, mas que fazem a diferença. Essa mecha também eu ericei um pouco, tirei um pouquinho de cabelo novo e eu espirrei um pouco do spray. O spray secante, ele ajuda a deixar o cabelo firme. Então, quando você não tem um auxiliar para te ajudar a segurar com o pente, você pode usar o spray, tá? Ele já foi feito teste, ele não vai atrapalhar a descoloração, ele vai ajudar você na hora do eriçado. Quando você vai fazer o eriçado sozinha, na cabeça inteira, você pode usar o spray que ajuda muito. Então, ali eu vou fazer todo esse topo dela com as mechas, puxando as mechas nesse sentido. Então, agora eu vou apagar essas mechas que ficaram fora do papel alumínio, porque eu quero deixar esse cabelo mais definido. Lembra no início quando eu comentei? E como eu vou fazer? Então, eu vou voltar esse cabelo, essas mechinhas, ó, lá pra cima, mas percebe que eu tô tirando do cabelo entre as mechas. Então, eu já vou levando essas mechas, esses papéis para cima, mas eu já vou tirando o cabelo que tá dentro dela. Vou intercalando até chegar lá embaixo na nuca, para que eu comece o processo de apagar essas mechas. Então, o que eu estou usando de produto para apagar essas mechas? Eu estou usando uma proporção meio a meio, tá? Por igual. A mesma quantidade do 4 e a mesma quantidade do 6. E usando uma emulsão de 20 volumes. Essa cor eu vou usar também para retocar depois a raiz branca dela. Então, agora, ó, eu vou aplicando um pouquinho com o próprio pincel livre mesmo e com a própria mão eu vou massageando. E eu vou fazendo isso, ó, numa velocidade não tão devagar, ó, e vou eriçando um pouquinho esse cabelo e vou segurando um pouquinho só. Massageio, 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 faço esse movimento, essa massagem e vou pegando todo o cabelinho que tá ali fora desses papéis, ó, vou fazendo isso, aplicando um pouquinho de produto, massageando bastante, seguro as pontinhas e vou levantando, ó, eriçando esse cabelo e massageio bastante até eu perceber que ele ficou bem, penetrou bem mesmo, por toda a extensão. Vou usando os prendedores para me ajudar ali a segurar. Ali aonde eu percebo que tem bastante cabelo, eu divido um pouquinho para que eu não apague 100% todo esse cabelo. Então, eu vou deixar algumas pontinhas, uma leve iluminação nas pontas dessa cor ainda. O restante eu vou apagar todo ele. Ó, vou descendo aos poucos essas mechas, desço o papel, ó, de um a um e vou pegando esse cabelo que está entre os papéis para eu apagar. Então, essa forma de apagar é muito simples. Essa técnica você usa para correção de cor. Então, quando a cliente está com o cabelo todo claro, por exemplo, e você quer definir, você vai fazer isso. Ou você separa, nesse caso desse cabelo, eu tive que clarear algumas mechas porque ele já estava com cor indefinida. Mas quando o cabelo ele é todo loiro, você pode só separar dentro do papel as mechas loiras e fazer essa técnica de apagar no que sobra fora do papel. Então, é muito simples e fácil da gente apagar cor indesejada. E eu uso muito essa técnica em cabelos que já vão fazendo muito tempo mecha, chega uma hora que o cabelo fica todo claro.
Ou acontece da cliente fazer uma vez, às vezes a gente errar a mão, ou ela vem de outro lugar, né, muito claro. Então é essa forma que eu uso para estar corrigindo esse cabelo. Então percebe que é muito simples de você fazer. Olha, eu vou aplicando um pouquinho com o pincel e vou massageando, ó. Seguro as pontas e vou massageando e eriçando esse cabelo. Ele vai ficando um pouco enosadinho ali perto da raiz, próximo da raiz, percebe? Mas é normal. É para dar esse efeito também sem marcação, tá? Então é importante você fazer esse movimento ali de tração, né, com os dedos. E eu tô com uma toalha úmida ali do lado, ó, eu vou limpando a minha mão para não manchar, para não ficar tudo melecado e para eu conseguir separar um pouco de cabelo sem passar a tinta, tá? Então é importante sempre você ter uma toalha úmida do lado para você ir limpando a tua mão. Esse cabelo, como a mecha tá muito grossa, eu tenho, ó, eu separo um pouquinho com o pente. Dou uma desciadinha para ajudar, tá? Tem cabelos, quando o cabelo é mais longo, ele é mais fácil, mas no caso dela é um cabelo já curto, então eu acabo dividindo um pouquinho mesmo com o pente, tá bom? Ó, faz bastante massagem e eu vou fazer isso daí em todo o cabelo dela, em todo esse cabelo que você tá vendo aí fora do papel, eu vou fazer esse processo de apagando essa cor antiga do cabelo dela. Então agora, ó, eu acabei, fiz por toda a cabeça dela. Percebe que ficou alguns pontinhos ali de luz da cor antiga. E eu vou conferindo para ver se tá tudo feito, se eu passei em tudo mesmo, ó, confiro. Então agora o que que ficou aí? Ficou as mechas dentro do papel alumínio e o cabelo apagado no intervalo, ó. Percebe que ali ficou uma mecha muito grossa, eu vou lá, apago de novo. Então assim, sempre confere, então não precisa ter medo. É só você ficar atenta, é só você conferir, é só você verificar se ficou tudo certo mesmo, se você aplicou produto corretamente. Isso é normal. É só você ficar atenta. Se é um cabelo, se você está começando a trabalhar com mechas, procura marcar sempre num dia que você tiver mais tempo livre, reserve um dia para fazer o cabelo para que você trabalhe tranquila, até você treinar bastante e ficar com bastante prática. Mas no início, pegue um dia mais tranquilo, marca uma cliente só para mecha, assim você consegue fazer com mais tranquilidade, ficar mais atenta e ganhando a segurança. Tá? Então isso é normal, ó. Eu tô apagando às vezes os intervalos que ficaram muitos e deixando só um pouquinho.
e vou conferir como que tá a abertura desse cabelo. É importante sempre também a gente conferir para ver como ele está clareando, se tem que repassar novamente o produto. Às vezes a gente tem que repassar o produto de novo, porque o pó descolorante ele age até 1 hora, depois de 1 hora ele para de agir. Então, se a gente quer intensificar um pouquinho mais, para que ele abra um pouquinho mais, principalmente cabelos coloridos artificialmente, a gente tem que voltar e repassar um pouquinho com produto feito na hora, né? Porque se esse produto ficar muito tempo ali parado também, ele vai oxidar e não vai mais dar o efeito. Então, agora eu vou conferir para ver se esse cabelo abriu já ou está abrindo, se como que tá esse cabelo, o andamento dele. Eu gosto sempre de ir conferindo. Eu prefiro conferir várias vezes do que não conferir e depois o cabelo ficar danificado. Então ali, ó, percebe que ele já tá abrindo, ele já tá quase na cor que a gente quer. Eu quero que ele fique um pouquinho mais claro, ó, ele tá com um pouquinho ainda de reflexos amarelados, não sei se você percebe. A questão do fundo de clareamento, gente, é treino mesmo, tá? Você tem que treinar. Então, vamos supor que esse cabelo você lavasse ele antes da hora e ele ficaria muito dourado. Você já sabe que numa próxima mecha você tem que deixar um pouquinho mais, entende? Isso é treino. Você tem que treinar bastante antes, fazer bastante testes em mechas para você visualmente treinar os seus olhos para saber qual é o fundo de clareamento ideal. Nesse caso ali, ele está com um pouquinho de reflexos dourado. E se eu lavar ele agora, ele vai intensificar um pouquinho mais o amarelo, porque a gente sabe que o pó descolorante, ele engana um pouco, dá a impressão que ele já está na hora, mas ele ainda não está. Eu sempre costumo dizer assim, que quando eu acho que está na hora, eu deixo mais 5 minutos e ele fica no ponto certo. Então, isso é treino mesmo, é treino que você tem que praticar, tem que fazer vários cabelos para você conhecer as alturas de tom. Então, isso você vai pegar cabelo que você cortou e vai descolorir, você vai fazer, às vezes mexe em alguém que você conhece, mesmo que seja falando para a pessoa assim, olha, deixa só eu testar ali, clarear uma mechinha para eu ir treinando. Isso é normal, você vai ter que fazer para acostumar com as alturas de tom. Agora eu vou voltar em todas as mechinhas e vou repassar o produto. Tem mechas que eu quase não vou ter que repassar, mas praticamente em todas a gente acaba tendo que repassar, principalmente porque é um cabelo colorido artificialmente. E quando o cabelo é colorido artificialmente, tem lugares que o cabelo tem mais produto, mais tinta antiga, tem lugares que ele tem mais mecha, né? Que é um cabelo que já tinha mechas, então ele vai clarear mais rápido. Aonde eu percebo que o cabelo já está na cor, eu limpo. Aonde eu percebo que ele ainda não está na cor, eu repasso o produto. E eu vou fazer isso em todas as mechas. Vou soltando, né, essas mechas também devagar para ela não se movimentar ali e não manchar a raiz. Só que como é um cabelo que a gente fez apagou, então ele tem essa tinta, ele fica mais fácil porque ele fica mais firme ali e não escorre. Mas mesmo assim é melhor tomar cuidado. Ó, percebe que essa mecha, nesse meio ali, ó, no meio para baixo, ela tá mais alaranjada. Então eu tenho que repassar o produto ali, porque se eu lavar esse cabelo agora, ele vai ficar amarelado. E mesmo que eu tonalize, ele não vai chegar na cor que a gente quer. Então é importante a gente abrir no máximo ali, ó, no mínimo, na altura 9, para a cor que a gente quer. A gente quer que fique um loiro mais acinzentado, a cliente quer. Ela não quer um muito amarelão, não. Ela quer um mais fechadinho. Então, eu preciso abrir numa altura 9. Essas pontas alaranjadas tá numa altura 7, indo para o 8. E ainda com reflexos alaranjados. Então, eu vou ter que repassar ali e aguardar mais um pouquinho, tá bom?
É importante sempre você verificar. E nesse caso ali, eu vou aplicar mais produto aonde está mais alaranjado. Em cima, ó, eu estou aplicando, mas menos quantidade de produto. Aonde eu quero clarear mais, eu aplico uma quantidade maior de produto. Aonde eu quero clarear menos, eu aplico menos produto ou eu nem aplico, porque ele já vai dar uma clareadinha perto da raiz, por exemplo, mesmo eu não aplicando, ele vai clarear naturalmente. E eu vou fazer isso em todas as mechas agora. Agora eu vim para o outro lado. Esse aí eu tirei o papel porque eu vi que a mechinha já estava boa. Geralmente as laterais, tanto da nuca quanto principalmente da frente, por ser um cabelo mais sensível, ele fica pronto antes da hora. Então, se na hora da conferência eu percebo que ele já deu a cor, eu limpo ele para que ele não tenha corte químico. Quando a gente não tem essa atenção e deixa, geralmente ocorre o corte químico nessa parte da frente. Então, sempre a parte da frente, você tem que tomar muito cuidado, porque os cabelos eles são mais finos, são cabelos onde eles sofrem mais a ação do tempo, de produtos, de lavagem. Então, você tem que tomar mais cuidado e estar sempre conferindo. Então, percebe que aonde é o contorno na frente, eu limpei antes, porque eu já vi que já estava na cor ideal. Então agora já deu o tempo, eu tô tirando os papéis, eu coloquei uma toalha embaixo para não ter perigo de manchar a cliente, nem a capa. Tô tirando todo o papel de uma vez só, porque como eu fui conferindo, fui reaplicando, eles ficaram prontos tudo de uma vez só. Então eu vou tirar tudo, percebe, ó, como que ficou uma cor bem bonita, bem clarinha, na altura 9 que a gente quer, que é a altura ideal para a tonalidade que a cliente deseja. Então é sempre importante isso, a gente abrir na altura, né, no fundo de clareamento ideal para a cor que a cliente deseja. Geralmente os tons aloirados a gente tem que sempre deixar na altura 9 para 10. No caso dela, como tem coloração, o 9 foi o máximo. Se eu tentasse deixar no 10, ia danificar o cabelo. Então agora eu vou levar ela para o lavatório e depois eu retorno para a gente finalizar a parte de retoque da raiz. Aqui eu já apliquei o retoque na raiz dela, respeitando só 1 centímetro mesmo da raiz, apliquei mistura de metade do número 4, metade do número 6 com água, com a emulsão de 20 volumes, apliquei só na raiz e agora eu vou puxar um pouquinho essa raiz para dar o efeito esfumado. Então, como que eu vou fazer isso? Existem várias formas, você pode usar o esborrifador para esborrifar. Eu hoje preferi usar aguinha na cumbuca. Então eu peguei o que sobrou de coloração ali na cumbuca, coloquei água e com o pincel molhado, ó, eu vou aplicar na raiz e puxar um pouquinho para a ponta, tá vendo? E essa água, o que que ela vai fazer? Ela vai amolecer um pouco esse produto e vai dar esse efeito de transparência ali, de transição que seria, né, da raiz para as mechas. E eu vou fazer esse processo em toda a cabeça do cabelo, em toda a cabeça, até a parte da frente. Com o pincel molhado, ó, vou aplicando e agora eu aplico mais rápido. O retoque da raiz, eu deixei um tempo de pausa de 20 minutos. Agora, esse esfumado que eu tô fazendo, eu não vou deixar tempo de pausa.
Eu tô aplicando, vou aplicar até o final e já vou seguir o processo, que vocês vão ver qual vai ser o processo, e depois eu já vou levar para o lavatório para lavar, porque eu não quero que apaga demais essas mechas da raiz, eu quero que ela fique próxima da raiz. Então, é só uma transição. Agora, eu vou umedecer o cabelo dela por inteiro, porque ele já estava um pouco seco, porque eu deixei 20 minutos na raiz, então ele secou. Vou voltar de novo da nuca e agora eu vou puxar um pouco esse cabelo, mas percebe que é bem rápido. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que esse produto que está na raiz dê uma tonalizada nas pontas, nas mechas dela. Então, a tonalização desse cabelo eu fiz com a própria cor da raiz, o 4 e o 6. Então, é bem rápido, ó. Eu já tinha desembaraçado o cabelo dela, eu só umidifiquei para ele ficar fácil e também o produto descer com mais facilidade e descer mais fraco. E eu tô penteando, ó, da raiz às pontas, trazendo um pouquinho de produto até as pontas para fazer o efeito de tonalização. E é muito rápido isso, ó. Não deu nem 2 minutos, é rapidinho mesmo, porque se demorar muito, ele acaba escurecendo demais as mechas e não é o que a gente quer. Então eu vou para as laterais, puxando rapidinho. O cabelo molhado, ele facilita essa desembaraçada ali, né, esse processo. Se você é mais lenta, trabalha mais devagar, tá começando agora, faz por parte, tá? Faz por parte e agora se você tem mais habilidade, você faz tudo de uma vez só. O que é fazer por parte ali? Como você faria por parte? Faria primeiro a parte de trás e depois a parte da frente, desde do retoque da raiz. Daí você teria que fazer assim, tá bom? Porque se você, senão você não iria conseguir lavar e daí você iria perder o produto. Então você faz primeiro a parte da nuca e depois você vem e faz a parte da frente. Ó, percebe que ele deu já uma tonalizada super bonita nesse cabelo, ó? Então é isso que a gente quer, que dê essa tonalizada, mas que não apague todas as mechas que a gente fez. Ó, então agora ó, já tá na hora de lavar, eu já vou levar lá pro lavatório, já vou higienizar esse cabelo. Agora com o cabelo higienizado, hidratado, apliquei um protetor térmico, tô tirando um pouco o excesso de água desse cabelo para poder modelar ele com a escova e depois finalizar ele com babyliss para vocês estarem vendo. Quando o cabelo ele tem química, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da modelagem para não danificar mais esse cabelo, porque quando você, na hora da finalização, você não entende e não segue os princípios da finalização correta, do trabalhar com o secador próximo do cabelo, mas sem afogar, né? Eu falo sempre esse afogar, que às vezes você afogar o cabelo, o secador no cabelo e chega até a queimar o fio. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente para você que está iniciando. Então agora, ó, eu faço a divisão, uma divisão bem básica, porque é só uma secagem para depois a gente finalizar com o babyliss. Na divisão eu sempre gosto de separar a parte do topo, porque fica mais fácil depois para finalizar. Vou fazer 2 divisões, uma de cada lado, e vou modelando esse cabelo com a escova para ficar virado para cima, para facilitar depois a hora de eu fazer o babyliss, que eu quero deixar ele um pouco mais cacheado hoje para ficar, para marcar mais as mechas para vocês verem, né, as mechinhas mais marcadas. Então agora vai seguir a modelagem para vocês estarem vendo.
Então, agora eu finalizei a parte do Babyliss para vocês estarem vendo. Percebe aqui a raiz? Que show essa raiz, ó, sem marca nenhuma. Nós cobrimos o branco, a gente fez o esfumado, né? Que é aquela transição da raiz para as mechinhas. Nem dá para perceber. Olha as mechas marcadas, aquelas que eu mostrei para vocês, né? Que eu fiz ela no formato fita. Olha o efeito lindo que ela dá no cabelo. Bem define, ó, bem definidas as mechinhas com fundo que a gente apagou. Então percebe que essa correção de cor, essa correção foi muito simples. E olha o efeito que dá no cabelo. Então é um tipo de cabelo que não é trabalhoso para você fazer, não tem segredo nenhum e você valoriza o teu trabalho, você consegue ter lucro nesse cabelo. Olha que lindo esse efeito de mecha. As mechas ficaram bem marcadas do jeito que a cliente queria. Um efeito lindo de tom sobre tom, né? Para esse cabelo, que é o que ela queria mesmo, né? Por ela ter bastante branco, ela queria esse efeito de mechas definidas, porque daí quando o cabelo começa a crescer, não fica com aquela raiz muito aparente. Quando a gente deixa a raiz muito escura, para quem tem branco não é legal, porque quando crescer o branco vai ficar aquela divisão ali muito aparente. Então, olha, espero que vocês tenham gostado de todo o processo, que essas dicas que eu dei para vocês ajudem no dia a dia de vocês.